Olá, bom dia! Sexta-feira, 31 de maio. Eu sou Danilo Rocha Lima e com o Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. E eu lembro que cada um de vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar via o Pix 180segundos@hdln.com. A gente conta com vocês. E sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado! Começamos com notícias dos Estados Unidos, onde Donald Trump se tornou o primeiro presidente a ser condenado por um crime na história do país. O júri de 12 pessoas apontou de forma unânime que Trump é culpado em todas as 34 acusações contra ele no caso da falsificação de registros empresariais destinada a cobrir pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels. Ele pagou cerca de R$700 mil à atriz pornô para comprar o silêncio dela para que não revelasse durante a campanha presidencial de 2016 que os dois mantiveram relações sexuais às vésperas dessas eleições. A pena dele deve ser anunciada no dia 11 de julho, ou seja, poucos dias antes da convenção do Partido Republicano, que deve confirmar Trump como candidato à presidência dos Estados Unidos. Trump, então, será o primeiro candidato a concorrer à Casa Branca como condenado. Nos Estados Unidos, um condenado pode ser candidato ao pleito. Donald Trump, como de costume, reagiu e jogou a culpa nos rivais. Ele disse que o julgamento foi uma vergonha e fraudulento e culpou o presidente Joe Biden por tentar prejudicá-lo. Trump ainda tem mais 3 ações criminais contra ele, mas que devem ser julgadas apenas depois do pleito presidencial. A 5 meses das eleições presidenciais, esse julgamento joga ainda mais incerteza na disputa do mês de novembro. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou uma mudança de ideia que pode ter grandes consequências na guerra da Ucrânia. Ele agora diz que os ucranianos podem utilizar as armas enviadas pelos americanos para atacarem bases aéreas russas em solo russo. A França seguiu a mesma decisão e também autorizou a Ucrânia a usar suas armas para o mesmo objetivo. Ainda na América, vamos ficar de olho nas eleições presidenciais do México. Depois de uma campanha violenta, marcada pela morte de 24 candidatos, 99 milhões de eleitores vão às urnas neste fim de semana. O pleito é marcado pelo favoritismo de 2 candidatas. De um lado, Claudia Sheinbaum, ex-governadora da Cidade do México e apoiada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. Do outro, Xochitl Gálvez, empresária e líder da oposição. Sheinbaum lidera as pesquisas com um avanço de cerca de 15 a 20% dos votos. Essas serão as maiores eleições da história do México, já que 20.708 cargos estarão em disputa, dentre eles os postos de presidente, de 500 deputados e 128 senadores. Na África do Sul, depois das eleições legislativas dessa semana, o histórico partido ANC, que era o partido de Nelson Mandela, pode perder a maioria pela primeira vez na história. Os primeiros resultados apontam que o ANC deve obter menos de 50% dos votos e, por isso, deve ser obrigado a negociar com outros partidos para exercer o governo. E olha, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, recebeu alta do hospital onde estava depois de ter sido atingido por tiros há 2 semanas. Ele volta para casa depois de correr risco de morte e ter passado por cirurgia. E em meio a tantas tragédias climáticas, a gente termina com uma notícia que traz esperança. Estudos das empresas de pesquisa Bloomberg, NEF e Climate Analytics apontam que as emissões de dióxido de carbono na atmosfera podem ter atingido um pico. Graças à adoção da produção de energia limpa em muitos países, o mundo poderia atingir o patamar de 0 emissões em 2050, com um aumento na temperatura global de 1,75 graus Celsius acima da era pré-industrial. O custo para um mundo sem emissões em 2 décadas chegaria aos 900 trilhões de reais. E é isso, a gente fica por aqui. A semana termina com música da baiana Raquel dos Teclados e do pernambucano João Gomes, que cantam Sonho Lindo. Nosso abraço da sexta vai para todas as pessoas que nos ajudam com suas doações e que interagem conosco durante a semana. Joana Ellen Macedo, Carlos Roberto, João Vitor Vasconcelos, Mariana Machado, José Amoedo, João Quintino, Ariel Provazzi e Joanile Verdugo. Continuem compartilhando o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e um bom fim de semana.